Cumprimentar a governadora Fátima Bezerra, muito obrigado pela presença, por valorizar esse momento. Cumprimentar o vice-presidente da CNI, Amaro Salles, o nosso vice-presidente do Papineiro. Em nome deles, cumprimentar todos os presidentes e diretores aqui presentes. Muito obrigado pela presença maciça dos senhores. Cumprimentar Itamar Manso, do Sebrae, Zé Camelo, ao nosso presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, nosso amigo. Ok, beleza. Cumprimentar Bernardo Assis, muito obrigado pelo convite, aceitar o convite, de estar aqui conosco para debater. O nosso amigo, companheiro da CNI, presidente do CONTRIF, ex-ministro, ex-senador, o nosso senador Armando Monteiro, ao secretário de Tributação, muito obrigado por estar aqui presente, presidente também do Concefaz. Então, sintam-nos todos cumprimentados. Um momento importante, especial, para que a gente possa, mais uma vez, conversar sobre a reforma tributária. Reforma tributária é essa que tem duas premissas. Uma de orientar as políticas e estratégias do ponto de vista tributário. E a outra de garantir a distribuição do ônus tributário. E assim promover a justiça fiscal. São as premissas que dão exatamente o norte da reforma tributária. E o que nós estamos revisando? O que é que nós estamos revisando? Nós estamos revisando um sistema tributário complexo, caótico, confuso, que transforma-se na maior reforma estruturante desde a Constituição do 88. São mais de 30 anos essa discussão. Nós temos 27 legislações, 5.570 municípios, cada um com seu arcabouço fiscal, trazendo para si uma quantidade de decretos, de portarias, de instruções normativas, de resoluções, e assim gerando um risco de contencioso e um custo administrativo para a indústria. E é sobre esse contexto que nós vamos discutir essa noite. Nós temos uma outra tela a seguir. Não sei quem está com a... Imagine, senhores, o quadro que nós temos no Brasil. São 1.501 horas por ano para se definir a apuração do posto tributário. Comparando com a Organização de Cooperação do Desenvolvimento Econômico dos países mais desenvolvidos, imagine, são 158 horas por ano. Então, isso é exatamente o grande peso que traz sobre a tributação brasileira, e é exatamente nesse diapasão, nessa estrada, que concentra as atenções da reforma tributária. Na conversa que eu tenho com todos os presidentes, e eu faço muito isso dentro do ambiente industrial, aqui na Casa da Indústria, nessa conversa nós podemos apontar alguns pontos minimamente que podem faltar e que servem até como provocação para essa discussão de hoje. Nós temos uma simplificação em custo, nós saímos de 5 impostos para 2 impostos, o IBS e o CBS, portanto, concentra o IBS concentrando os impostos estadual e municipal, o CBS concentrando os impostos da União. Nós temos em discussão hoje, já pré-definida, a questão do fim da cumulatividade, muito importante, a questão da previsibilidade do recebimento do crédito. Nós temos a questão do incentivo ao investimento através da isenção aos bens ativos,
Isso é muito importante. Imagine os senhores que hoje, no país, nós temos uma caducidade de 8 anos. Né? No Rio Grande do Norte, essa caducidade, ou seja, está em 14 anos. Você veja a defasagem que nós temos do ponto de vista de recuperação do nosso parque industrial. Isso vai ser permitido a partir da isenção que vem ao encontro dessa recuperação do nosso parque industrial. O crédito garantido, inclusive do estoque que você tem em casa, do produto acabado. Então, são pontos que nós trazemos aqui, que vai servir de pauta, de conversa, aqui com o Bernardo Api, com o senador Armando Monteiro, com o secretário Cadu. Então, tem todo esse contexto e pontos de atenção, evidentemente. Nós temos essa ampliação das isenções, que trouxeram, então, a simulação do valor da alíquota. Hoje, nós temos uma grande informação, uma chuva, um oceano de reclamações sobre esse item, mas nós sabemos exatamente qual é a causa que chegou a isso. Nós temos um fundo de compensação, que é outro ponto importante, porque nós temos, governadora, um fim das isenções dos benefícios fiscais já dentro de uma previsão. Isso é muito importante, governadora, dentro daquela proposta que nós entregamos ao governo, de preparar não só a questão do fundo da compensação, mas também o fundo regional, porque o fundo da compensação vai compensar as subvenções, ou seja, vai dar a oportunidade de manter as indústrias aqui do Estado, mas também o fundo regional, de desenvolvimento regional, que vai trazer recursos para que a gente possa investir em inovação, em tecnologia, investir em infraestrutura, né? Então, é muito importante aquilo que nós entregamos, que é a gente levar adiante a política industrial do Estado. E nesse processo de transição, nós vamos ter a condição de definir diretrizes, metas, e isso é uma lei importante para que a gente possa criar esse caminho, pavimentar essa estrada, para que a gente possa chegar em 2033 com o Estado preparado, não só na qualificação de mão de obra, não só mas também identificando as vocações regionais, né? A reforma tributária traz essa oportunidade. É preciso a gente ver isso de forma muito firme, muito coesa. Né? Nós temos todo um cenário favorável para que a gente possa fazer a neoindustrialização, começar a recuperar a nossa indústria, e durante 4 décadas ela foi ignorada. Né? A China tomou conta do mundo porque valorizou a indústria de transformação. E a nossa indústria de transformação do Brasil, do Rio Grande do Norte, ela precisa se reerguer. E é preciso, então, que a gente tenha esse olhar especial para a reforma tributária como uma condição de a gente poder realmente recuperar todo o espaço. De forma, um outro ponto muito importante que eu coloco como pauta para a discussão é a questão da dinâmica do comitê gestor. Né? Como vai se dar essa movimentação do comitê gestor? Então, são dentro de todas essas itens que nós citamos aqui, de destaque na conversa que eu tenho com os empresários, né? Eu estou trazendo, colocando aqui, oferecendo, seguindo de cardápio, para que essa noite ela realmente a gente possa sair daqui com essas reflexões. Eu digo sempre, quando nós temos um evento, pós-evento, é mais importante do que o próprio evento, porque a gente passa, então, a pensar naquilo que realmente nós poderemos traduzir em realidade e prática. De forma que eu quero aqui, fazer essa contextualização, agradecer mais uma vez a presença da governadora do Estado, valorizando esse momento, o interesse de todos os senhores em estar aqui debatendo esse tema importante para a competitividade do país. É um tema que se soma aos recursos que estão sendo oferecidos também pela nova indústria Brasil. Então, todo um momento, certo, de que a gente pensar positivo, pensar para frente, porque é assim que a gente tem que pensar, ser otimista com esse país, ser otimista com o nosso Rio Grande do Norte. Então, agradecer mais uma vez ao senador Armando Monteiro por ter disponibilizado o seu tempo, a Bernardo Api também aqui conosco, secretário do Ministério da Fazenda, a palavra do Ministério da Fazenda aqui presente, o nosso presidente, secretário Cadu, presidente do Concefaz, muito importante a sua presença também aqui, de forma que a gente possa realmente ter um evento
que saímos daqui alimentados, enriquecidos com informação, para que a gente possa levar adiante essa importante reforma que vai mudar realmente, vai dar uma virada de chave em nosso país. Muito obrigado e sucesso a todos nós. Eu peço ao presidente da Fierne, o senhor Roberto Serguis, que já se acomode, que a gente vai fazer a formação aqui no nosso palco. Já convido aqui à frente a governadora do estado, a professora Fátima Bezerra, o ex-senador Armando Monteiro, representante da CNI, o senhor Bernard Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, e o senhor Carlos Eduardo Xavier, secretário da Cefaz RN, presidente da Concefaz. Agora, com a palavra, a senhora governadora, professora Fátima Bezerra. Bom, eu quero inicialmente dar minha boa noite a todos e todas, saudar aqui os empresários, os presidentes, né, dos sindicatos, os contabilistas, secretários de Estado, demais autoridades aqui presentes. Quero aqui, já de forma muito breve, saudar exatamente o presidente da Fierne, Roberto Serguis, estender meu abraço ao ex-presidente Amaro Salles e cumprimentar toda a diretoria exatamente da Fierne pela realização exatamente desse importante evento, que coloca o Rio Grande do Norte na vanguarda dos estados que precisam se preparar para um novo sistema tributário do consumo brasileiro, que vai entrar em vigor depois da aprovação no Congresso Nacional, da emenda constitucional 132 e das leis que as regulamentarão. A aposta que nós fazemos na reforma tributária, aposta que o Brasil faz, chamada reforma tributária do consumo, é no sentido de trazer um legado de desenvolvimento para o nosso país, retomando a competitividade do Brasil, principalmente no que diz respeito ao setor industrial, reduzindo, como tem sido colocado, de maneira significativa a complexidade da tributação exatamente do consumo. Há muito que se luta por isso. Eu lembro ainda que quando no Parlamento Federal, nos 3 mandatos que passei na Câmara, depois no Senado, esse tema era trazido para o debate, para a discussão, e não andava. E é com muita alegria que a gente está vendo agora esses passos firmes exatamente que estão sendo colocados. Ninguém tem dúvida com relação, como disse Serguis aqui, da complexidade que é o sistema tributário a nível nacional, né? Essa confusão que é o sistema tributário. Como aqui mesmo mencionou, só de regime de ICMS são simplesmente 27 estados. O dado concreto é que há muito tempo nós temos essa urgência, essa necessidade imperativa de desburocratizar, de simplificar o sistema de tributação, trazendo consigo algo muito importante que a reforma exatamente está trazendo, que é a questão da transparência. Então, eu não poderia aqui também deixar de saudar a visão de estadista do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad por dar encaminhamento e ter dado prioridade total a essa matéria, que, como eu já disse, vem sendo discutida há décadas. E por isso mesmo, como não avançou, travando exatamente o desenvolvimento e a geração de emprego e renda no nosso país. Quero aqui também fazer uma saudação muito especial a Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária, trazendo aqui sua contribuição tão relevante para esse debate. E dizer, Bernardo Api, né, do quanto nós somos
conhecedores, né, do papel muito importante que você está desempenhando nesse exato momento. Ali, junto com o ministro Fernando Haddad, você está fazendo um papel de timoneiro, porque a você, né, coube exatamente essa missão, que é dialogar com os mais diversos setores da sociedade, inclusive com o Congresso Nacional, né, Serquis? E fazendo diálogo com habilidade, com respeito, buscando exatamente a mediação para que a gente possa chegar no entendimento que faça bem ao Nordeste, faça bem exatamente ao Brasil. Então, quero parabenizar, Bernardo, você, repito, pelo seu espírito público relevante e pelo quanto você tem se dedicado a essa causa tão importante. Me permitam também aqui fazer uma saudação muito especial a uma outra pessoa que eu quero muito bem, nos conhecemos já de muito tempo e tivemos, inclusive, a alegria, né, de atuarmos juntos no Congresso Nacional, que esse grande pernambucano nordestino, ex-ministro, ex-senador, Armando Monteiro. Alegria, viu, Armando, ver você de novo aqui no Rio Grande do Norte, tá? Você que não abandona de maneira nenhuma, né, o seu compromisso, está entendendo, com o Nordeste e com o Brasil. E você aqui representando, sem dúvida nenhuma, uma entidade muito importante, que é exatamente a Confederação Nacional da Indústria. Com toda a experiência, Armando, que você acumulou ao longo de toda a sua trajetória, é muito bom ver você na ativa, né, dando uma contribuição muito importante para o diálogo que se faz necessário diante de uma matéria tão importante como essa. Quero também aqui registrar um outro papel muito importante, que é do Concefaz, aqui representado exatamente pelo nosso secretário Carlos Eduardo Xavier, que hoje está à frente do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, uma entidade fundamental nesse debate. Afinal de contas, o Concefaz, meu caro secretário Bernardo Arpi, é a voz dos governadores e das governadoras. E Carlos Eduardo Xavier, me permitam, né, tem exercido esse papel com muito talento, com muita habilidade. Não é fácil, de maneira nenhuma, para ele buscar exatamente harmonizar esse debate, fazendo com que o Concefaz traga, né, para o debate uma proposta que faça exatamente a gente avançar. Também não poderia, claro, deixar aqui de maneira nenhuma de registrar o papel do Congresso Nacional, tanto da Câmara como do Senado, fundamental no exercício da democracia. Afinal de contas, a reforma está sendo votada e a conclusão da votação da reforma passa exatamente, né, pelo Congresso Nacional. De forma, meu caro Serquis, que a mensagem que eu quero deixar aqui é uma mensagem realmente não só de esperança, mas de confiança. Repito, esse debate faz décadas. E hoje é muito revigorante para nós, é inspirador para nós, poder público, o setor empresarial e a sociedade como um todo, ver que nós demos passos concretos. E, mais do que isso, acreditar, apostar que nós vamos chegar na fase final, Bernardo, dessa etapa, que é concluir a aprovação da emenda, exatamente, e as leis que a regulamentarão. E o que a gente espera com essa agenda? A gente espera com essa agenda, né, que ela melhore o ambiente de investimentos, ela melhore exatamente o ambiente de negócios. Essa reforma tem um desafio imenso, meu caro secretário Bernardo Arpi, como você mesmo tem destacado, que corrigir, contribuir para a gente tentar diminuir as desigualdades do ponto de vista social existente nesse país, inclusive do ponto de vista regional. Quando há uma aposta no Brasil que essa reforma, pela simplificação que ela trará, pela transparência que ela trará, ela vai impulsionar a indústria nesse país, mais do que nunca,
a gente tem que olhar para o Rio Grande do Norte e a gente tem que olhar exatamente pelo Nordeste. Se o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização, imagine, meu caro Armando, o Nordeste, onde sequer nesse patamar nós chegamos como deveríamos chegar. Só um parênteses, recentemente vocês acompanharam aí o debate que nós, governadores, fizemos e continuamos fazendo, no que diz respeito à questão da situação fiscal dos estados, precisamente o tema da renegociação das dívidas com os estados. Enquanto presidente do Consórcio Nordeste, que estou desempenhando essa função ao longo de 2024, fomos participar intensamente desse debate, dialogando com o Senado e com a Câmara, e sempre colocamos o seguinte: óbvio que não cabe a nós aqui não reconhecer a legitimidade que tem os chamados estados mais endividados de buscar essa renegociação, de melhorar o seu ambiente fiscal. É um direito exatamente que eles têm. Agora, igualmente, o que não pode é o Nordeste ficar para trás. Os estados superendividados, os senhores sabem, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, respondem por 90% das dívidas com a União. Os estados do Nordeste praticamente, né, não têm essa dívida. E a pergunta que fica é o seguinte, por que o Nordeste tem essa dívida tão pequena e esses estados com essas dívidas tão elevadas? Porque ao Nordeste não foi dado as condições atrativas, como foram dadas a esses estados, de financiamento, com garantia da União, etc. e tal, para que o Nordeste pudesse exatamente desenvolver o setor industrial. Hoje nós temos aí o tema da transição energética, das energias renováveis, um tema onde o Nordeste está sendo chamado pelo potencial que nós temos. Afinal de contas, é no Rio Grande do Norte, é no Nordeste, que está a melhor qualidade em matéria de recursos eólicos do mundo, no que diz respeito ao sol e ao vento. E esse debate que está posto, digamos assim, essa janela de oportunidade, levando em consideração a agenda da descarbonização do planeta, que o Nordeste possa exatamente avançar nessa pauta, né, da industrialização. Mas o dado concreto que quero aqui, mais uma vez, Serquis, parabenizar a Fierne, fico muito feliz, orgulhosa de ver a Federação das Indústrias do meu estado pautando um debate tão importante como esse. Estratégico, estruturante, ele diz respeito ao presente e ao futuro que queremos para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e para o Brasil. Um presente e um futuro de oportunidades, com geração de emprego, com cidadania, com bem-estar e melhoria da renda do nosso povo. Bom debate, bom evento. Muito obrigada. Obrigada, governadora, pelas palavras, pela participação hoje aqui nesse evento da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Aproveitamos e registramos a presença da senhora Elane Cruz, presidente do CIFT. E vou fazer uma correção, de tanto ver Ana Dalgisa no CREA, eu acabei falando aqui, mencionando anteriormente, ela como coordenadora de Relações Institucionais do CREA, mas não é, perdão, Ana Dalgisa, ela que é coordenadora de Relações Institucionais da Fierne. Agradecemos também a presença do senhor Edinaldo Barreto, presidente do Sindal, e do senhor Ivanaldo Maia, presidente do Sindipan-RN, e também do senhor Álvaro Bezerra, secretário executivo do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda, e do senhor Ivanilson Maia, secretário adjunto do Gabinete Civil. E, senhoras e senhores, agora será a apresentação do secretário estadual da Fazenda e também presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação, o Concefaz, Carlos Eduardo Xavier.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar a governadora Fátima, cumprimentar o presidente da Fierne, Roberto Serquis, parabenizar, Roberto, por essa iniciativa. A gente hoje aqui debatendo a reforma tributária com os impactos específicos na indústria do Rio Grande do Norte, cumprimentar o API, corroborar aqui com as palavras da governadora, API, a gente que tem acompanhado de perto o seu trabalho, tem percebido que não é fácil, assim, o API tem dialogado com todos os segmentos da economia, e, claro, com o ministro Fernando Haddad, mas a parte técnica mesmo da reforma é ele que está pautando isso com os assessores dele. Então, parabéns à API por esse debate e já pela aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional e agora a regulamentação do texto constitucional. Cumprimentar o Armando, o senador Armando, a governadora sempre falou muito bem do senhor, parabenizar pelo trabalho à frente da Confederação Nacional das Indústrias e cumprimentar todos e todas que estão aqui, os empresários, os servidores da Cefaz, o público em geral. A pertinência desse, eu vou ser bem breve, pessoal, que a gente hoje, acho que todo mundo quer ouvir aqui o API e o Armando, mas tem alguns aspectos dessa temática da reforma tributária que eu queria colocar hoje à noite para a gente, como disse o presidente Roberto, a gente, no pós-evento, a gente formular equipes para já preparar o Rio Grande do Norte para esse cenário da aprovação da reforma tributária, que são aspectos muito específicos que dialogam diretamente com a mudança do princípio da origem e destino do ICMS para o destino puro. Vou explicar isso bem rápido para vocês entenderem, para até contextualizar toda a minha fala. Hoje, no ICMS, parte do tributo fica nos estados de origem, de onde vem a mercadoria ou serviço, e parte fica no estado onde essa mercadoria ou serviço é consumida. Com a aprovação da reforma tributária e a migração para o IBS, a gente vai migrar para o princípio do destino puro. O que é o destino puro? Todo o tributo vai ficar onde a mercadoria ou o consumo ou o serviço for consumido. Isso tem um impacto, primeiro, que é muito bom aqui para estados como o Rio Grande do Norte, porque a gente vai aumentar a arrecadação do estado, porque parte do imposto que ficava em São Paulo, em Minas Gerais, no sul do país em geral, ele migra todo aqui para o nosso estado. Claro que temos um grande lapso temporal de transição para que não haja perdas momentâneas nos estados produtores, foi uma das premissas que viabilizaram a aprovação da reforma tributária, mas esse princípio do destino traz essa grande vantagem para o Rio Grande do Norte, que no cenário de hoje, né, a gente faz muito essa discussão aqui na Casa da Indústria, API, nós temos no Brasil duas mercadorias, vamos dizer assim, que são tributadas todas no consumo hoje, combustíveis e energia. Nós somos produtores de combustíveis e somos produtores de energia, também temos um grande excedente de energia. Já que não podemos ficar com parte desse tributo, como no modelo atual que nós temos, que migre tudo para o consumo, porque ainda somos um estado que importa muito mais do ponto de vista de adquirir mercadorias e serviços de outros estados do que exporta mercadoria para outros estados. Então, do ponto de vista da arrecadação, não há dúvida que teremos uma grande vantagem aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas a discussão hoje aqui, ela vem na outra perna da reforma. É que, com o fim dos benefícios fiscais, com a migração para o princípio do destino, a gente encerra a fase das renúncias fiscais conforme elas são concedidas hoje no Brasil, porque os benefícios fiscais, em regra, são concedidos na origem. Então, as indústrias dos senhores e das senhoras que têm hoje o PROED, o nosso Programa ao Estímulo do Desenvolvimento Industrial, que foi criado no governo da professora Fátima Bezerra, as empresas, cumprimentar aqui o presidente da FEComércio, as empresas do comércio que têm também regimes especiais, como a gente tem hoje, esses benefícios são concedidos, em regra, no imposto que é pago na origem da mercadoria. Com a migração para o princípio do destino, isso se encerra. E aí a gente tem toda a discussão e toda a análise que precisa ser feita, o olhar que precisa ser feito para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional é um fundo
onde vai ser aportado cerca de 40 bilhões de reais até 2033 e podendo chegar até 60 bilhões de reais. A governadora, agradeço as palavras da governadora, citando o papel do Concefaz nesse contexto. Por ano, desculpe. Mas a gente teve grandes discussões com o governo federal. Uma delas era a potência desse Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, porque a gente sabe da importância, claro, todos nós do Nordeste estamos muito felizes, era um pleito antigo dessa migração do tributo para o destino, mas nós sabemos também da importância dos benefícios fiscais concedidos aqui para a manutenção e atração de investimentos aqui para o Nordeste, principalmente. Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional vai ser a grande ferramenta que a gente vai utilizar para manter e atrair novos investimentos aqui para o Estado. Isso nos traz grandes desafios. Eu já adiantei bem aqui a palestra, eu vou chegar aqui onde eu quero falar. Está aqui, ó, a questão dos valores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Ele começa com 8 bi já em 2029, chega a 40 bi em 2033, e, a partir de 2043, ele vai para 60 bilhões de reais. Esse fundo, ele é um recurso carimbado, tá, gente? É muito comum se falar em carimbo de recursos no orçamento público, mas aqui o carimbo dele é o carimbo que dialoga diretamente com o desenvolvimento. Esse recurso não pode ser usado para custeio, não vai poder ser usado para pagamento de folha, por exemplo. Ele tem que ser todo ele utilizado nessas atividades aqui no quadro verde. Fomento a atividades produtivas, investimentos em infraestrutura, inovação e difusão de tecnologias. Quando a gente fala aqui em inovação, a gente lembra de todo aquele trabalho que foi feito, né, Djalminha, da criação do fundo, e agora a gente tem a oportunidade de colocar ainda mais recursos. Temos o PAX aqui no Estado, não é isso, governadora? O PAX é uma grande ferramenta de inovação que nós temos aqui, e o Fundo de Desenvolvimento Regional pode, com certeza, financiar essa iniciativa que trará inovação aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Temos também a obrigatoriedade de investimento em desenvolvimento científico e tecnológico e a prioridade a projetos com ação de preservação ambiental. Há também, dentro da reforma tributária do consumo, essa premissa de dialogar com a realidade que nós estamos vivendo hoje, do aquecimento global, com a necessidade de adequações ambientais nesse contexto de desenvolvimento do país. Então, o ponto para debate hoje aqui, presidente, eu acho que é a gente se preparar, é nós nos prepararmos para utilizar da melhor forma possível o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Não são poucos recursos, a gente está falando de 60 bi por ano, aí a gente tem o critério de distribuição desse fundo, que eu chamo de ponto de atenção, e aqui é uma crítica até o meu próprio trabalho lá no Concefaz. Assim, a gente, enquanto presidente de qualquer colegiado, o senhor sabe disso, a gente precisa tentar o máximo possível conciliar os interesses, e nós vivemos num país continental com 5 regiões completamente distintas, onde os interesses são conflitantes em alguns momentos. A crítica que eu faço, viu, Apio, você sabe disso, eu já coloquei para você, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional foi a inserção do aspecto populacional. Aí uma crítica pessoal, tá, pessoal? Não é do Concefaz, não estou autorizado pela governadora para fazer essa crítica, mas, na minha cabeça, não faz sentido inserir o aspecto populacional aqui, porque o Fundo de Desenvolvimento Regional, o nome dele já diz, é um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, e ele tem que, a finalidade principal dele deve ser a redução das desigualdades regionais. Quando você joga aspectos populacionais aqui dentro, você traz São Paulo para dentro do fundo, e não faria sentido nenhum, no meu ponto de vista. São Paulo está dentro desse fundo, mas, infelizmente, talvez tenha sido conciliações como essa que nos permitiram um ganho maior, que foi a aprovação da reforma tributária. Como a governadora colocou, esse projeto, esse texto, ele é aprovado pelo Congresso Nacional. No Senado Federal, o Norte e o Nordeste levam muita vantagem, nós temos 48 senadores, mas, na Câmara dos Deputados, os estados mais populosos têm uma força muito maior do que os estados do Nordeste. Então, essa conciliação aqui foi o que
o que permitiu a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional. Então, aqui aqui a questão do fundo, ó, fica 30% para a população, 70% para o FPE, que era o critério que, claro, nós, estados do Nordeste, nós defendíamos, mas teve que se haver essa conciliação, que foi inserir esse 30% do peso na população. A grande preocupação é essa. Por isso, quando a gente vinha voltando de Brasília, por coincidência, voltamos no mesmo assento, e eu colocando para o presidente Roberto, presidente, a gente precisa iniciar esse debate, e nós estamos iniciando, antes de todos os estados, esse debate aqui específico para a indústria, porque se a gente não alicerçar, e aí o grande papel dos líderes nesse momento, dos líderes empresariais, da FEComércio, da Fierne, do governo do Estado, se a gente não alicerçar a boa utilização desse Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente pode trazer uma reconcentração dos investimentos do país nos estados mais populosos. Então, esse é o nosso dever de casa, presidente Roberto, enquanto representantes do setor produtivo do Estado e do governo do Estado, é alicerçar essa estrutura para que a gente tenha a capacidade de, utilizando bem esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente manter e atrair novos desenvolvimentos aqui, novos investimentos aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Claro, o Fundo de Desenvolvimento Regional é uma conclusão óbvia. Ele não vai resolver todos os problemas de desigualdade regional do país, mas agora nós temos uma ferramenta que, diferente apesar dessa crítica pontual que eu faço do aspecto populacional, a renúncia fiscal, da forma que ela está sendo concedida hoje, a gente sabe também que ela não tem mais trabalhado para reduzir as desigualdades regionais no país. Quando, no ciclo passado, o governador de São Paulo, só dando um exemplo aqui, o governador de São Paulo deu uma redução do ICMS, do querosene de aviação para as empresas que voam para São Paulo, já mostra que essa ferramenta ela perdeu um pouco do sentido, porque mesmo estados populosos, com grande concentração de voos, estavam dando redução de ICMS para atrair algo que já estava lá. Então, a renúncia fiscal ela perdeu esse papel, não todo, não de forma completa, mas perdeu muito a potência de uma ferramenta de redução de desigualdades regionais. O Fundo de Desenvolvimento Regional ele precisa ter esse viés, e, para isso, precisa que tenha a participação de todos nós. Como eu coloquei, não vai resolver por completo as necessidades orçamentárias e financeiras de estados e municípios, somente com a alteração do Pacto Federativo e iniciativas como essa que a governadora colocou aqui, que passa um pouco desapercebida dessa discussão da renegociação das dívidas, que a gente tentou ali reequilibrar de alguma forma os estados menos endividados receberem recursos, é que vão, de fato, trazer para o país um quadro onde as desigualdades regionais vão ser reduzidas no nosso país. Então, esse era o tema que eu queria trazer para debate, cumprimentar o deputado Fernando Mineiro, aqui, que está chegando agora, que também está lá participando desses debates no Congresso Nacional, e colocar esse tema aqui para discussão, Armando, Api e todos que estão presentes hoje à noite. O nosso dever de casa é preparar o Rio Grande do Norte para esse cenário de mudança da tributação do consumo, que pode ser uma grande oportunidade para a gente acelerar esse processo de reindustrialização do nosso Estado. Muito obrigado e boa noite. Agradecemos a apresentação do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier. E para falar sobre o impacto da reforma tributária na indústria, nós vamos acompanhar agora a exposição de Bernard Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Fierne de participar desse debate, cumprimentar a governadora Fátima Bezerra, uma honra ter a senhora aqui acompanhando esse debate, cumprimentar o doutor Roberto Serquis, em nome dele, todos os empresários, todos os dirigentes da indústria aqui presentes,
cumprimentar o doutor Armando Monteiro, que tem tido um papel fundamental na construção do apoio do empresariado brasileiro à reforma tributária, e o secretário Carlos Eduardo Xavier, que, pelo seu trabalho no Concefaz, tem tido uma importância muito grande nesse processo de construção da reforma tributária. Eu tinha uma apresentação, mas eu não vou usar, eu vou só falar aqui hoje, porque senão eu vou ficar muito preso na apresentação, e eu vou focar, acho que, nos pontos mais importantes que a gente tem para falar hoje. Bom, a reforma tributária, acho que todos sabem, teve uma emenda constitucional aprovada no final do ano passado, a emenda constitucional 132, tem 2 projetos de lei complementar tramitando agora no Congresso Nacional. O PLP 68, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é o principal na regulamentação da reforma tributária, e agora está no Senado Federal, e o PLP 108, que está na fase final de votação na Câmara dos Deputados, já teve o texto base aprovado, agora falta aprovar só os destaques para depois seguir para o Senado Federal. A nossa expectativa é que, até o final do ano, esses 2 projetos tenham completado sua tramitação no Congresso Nacional e já estejam, então, as leis complementares sejam promulgadas e, a partir daí, tem ainda um processo que não é pequeno, nesse processo de complementação do trabalho da implementação da reforma tributária. Depois das leis complementares, tem o regulamento, já estamos começando agora o trabalho de elaboração do regulamento, e tem o trabalho de elaboração dos sistemas, toda a parte operacional do novo sistema tributário, e também estamos começando esse processo. Tem um dado novo nesse processo da reforma tributária, é que esse processo ele obriga a União, Estados e municípios a atuarem conjuntamente na construção do novo sistema tributário. Os 2 projetos de lei complementares foram enviados para o Congresso Nacional, eles foram o resultado de um trabalho conjunto dos estados, dos municípios e da União na elaboração das propostas que foram enviadas para o Congresso Nacional. Nós temos 2 tributos, eu vou falar depois, o IBS, que é o Imposto dos Estados e Municípios, e a CBS, que é federal, que tem a mesma legislação. Então, não faz sentido você discutir a legislação desse tributo com apenas uma esfera da federação, e nós estamos aqui buscando desenvolver um novo modelo de federalismo mais cooperativo do que o padrão que nós tínhamos antes no nosso país. Acho que a gente foi bem sucedido no processo de elaboração dos projetos de leis complementares, diria que tem ali uns 95% de convergência e uns 5% de divergência que permaneceram, e esse trabalho conjunto segue. A formulação do regulamento é um trabalho conjunto, feito por Estados, municípios e União, e o processo operacional de montagem de sistemas, que já está em curso, é um trabalho muito grande que nós temos, que é um sistema totalmente novo e totalmente informatizado do novo modelo, ele também está sendo construído pelas 3 esferas da federação. Então, dizendo que, do ponto de vista federativo, nós temos aqui um trabalho novo que vem sendo desenvolvido. Bom, com relação ao que é a reforma tributária? A reforma tributária, basicamente, substitui 5 tributos atuais muito ineficientes, que são PIS, COFINS, o ICMS e o ISS e a maior parte do IPI. Vai sobrar uma pequena parte do IPI, porque são aqueles produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, e mais o IOF Seguros, que serão substituídos por um modelo que nós chamamos de IVA dual, 2 impostos sobre valor adicionado, um federal, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, um de competência conjunta dos estados e municípios, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e mais um imposto seletivo, que é um imposto extrafiscal para tributar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Esses novos tributos, a CBS e IBS, como eu falei, vão ter a mesma legislação e eles buscam se inspirar nas melhores práticas internacionais de tributação da produção e consumo de bens e serviços, que é o desenho de um bom IVA. Então, tem uma base ampla de incidência, acabou com essa fragmentação, mercadoria, paga ICMS, serviço, paga ISS, a base é ampla de incidência, um único tributo para toda a base. São tributos que vão ter não cumulatividade plena, ao contrário do que acontece hoje, ou seja, funciona um sistema de débito e crédito, mas com não cumulatividade plena.
Você tem um imposto que incide nas suas vendas e recupera 100% do crédito das aquisições feitas pelas empresas no seu processo produtivo, acabando com essa maluquice que nós temos hoje aí de bens de uso e consumo no ICMS, uma série de vedações, recuperação de crédito no PIS/COFINS, ou tributos puramente cumulativos, como o ISS, e, como disse o secretário Cadu, vai ser tributado no destino. Ou seja, toda a operação, a tributação do destino, que significa que a operação entre duas jurisdições, pode ser entre 2 países, 2 estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. No caso do IBS, a cobrança vai ser feita através do Comitê Gestor do IBS de forma centralizada. Então, do ponto de vista dos contribuintes, embora a gente tenha 2 tributos, CBS e IBS, na prática elas têm a mesma legislação. O trabalho todo operacional que está sendo feito é para que, do ponto de vista do contribuinte, a interface com o sistema do CBS e da IBS seja uma única interface para a CBS e o IBS, e um sistema muito mais simples do que o sistema atual. Basicamente, o modelo que nós estamos adotando é um modelo que toda venda tem débito, toda compra, tudo aquilo que paga imposto na sua compra dá direito a crédito. Basicamente, esse é o conceito do novo sistema que está sendo construído. Vai ter um único cadastro, isso já está no projeto de lei complementar, um único cadastro para a União, Estados e Municípios. Tem um modelo de escrituração, que a gente chama assistida, escrituração pré-preenchida. A ideia, todo modelo é baseado na nota fiscal eletrônica, todas. Todo mundo que já emite o documento fiscal eletrônico, pelo menos até 2032, só vai ter alguns campos a mais, a gente vai usar os documentos fiscais eletrônicos que já tem. Para quem não emite, é o caso, por exemplo, alguns municípios que ainda não têm e alguns prestadores de serviços que emitem recibo vão ter que começar a emitir documento fiscal eletrônico, e para isso já tem sistema, dá para fazer isso no celular, já tem um sistema pronto, já está pronto para ser adotado, então não tem nenhuma complexidade nesse processo. Todos os documentos fiscais eletrônicos do país vão ter centralizados, todas as informações vão ser centralizadas numa única base, que vai servir para fazer a apuração do IBS e da CBS. Basicamente, esse é o conceito, como eu falei, uma interface só para os contribuintes, dentro desse modelo já vai ter um sistema de apuração assistida, escrituração pré-preenchida. Chega no final do mês, você vai ter a escrituração dos seus débitos e seus créditos. Se você estiver de acordo, é só dar um enter e já está resolvida a sua escrituração dentro desse novo modelo. Então, tem uma preocupação muito grande de facilitar a vida dos contribuintes, dos empresários nesse modelo. Outra característica do novo modelo é que ele foi pensado para reduzir muito o espaço de fraude, de inadimplência e de sonegação. Acho que esse é um ponto importante. E aqui tem 2 características que são muito importantes e que são correlatas. A primeira é que, nesse novo modelo, os créditos vão estar vinculados à liquidação do imposto na etapa anterior. E por que isso? Porque a gente tem um problema muito sério no Brasil de nota fiscal fria. As pessoas não têm ideia do tamanho desse problema. Agora, uns 2, 3 meses atrás, pegaram uma quadrilha aqui no Brasil, que em pouco mais de 2 anos tinha emitido 17 bilhões de reais de nota fiscal fria. Uma única quadrilha, que tinha emitido 17 bilhões de reais de nota fiscal fria. E a nota fiscal fria, ela dá direito ao crédito, uma operação que nunca existiu. Nesse novo modelo, vai ter crédito quando se tiver o pagamento. E aí vem a pergunta, mas eu vou ficar dependendo do meu fornecedor estar adimplente para ter o crédito? Não, porque junto com esse modelo vem um modelo que nós estamos chamando de split payment, que é de cobrança do imposto no momento da liquidação financeira da operação de forma automática e de forma não cumulativa. Então, basicamente, você tem várias formas de liquidação do débito de uma operação. Pode ser pela utilização de créditos nas etapas anteriores. O meu fornecedor vendeu para mim, mas ele fez aquisições, e à medida que as aquisições dele vão gerando crédito para ele, vai abatendo os débitos que ele tem em ordem cronológica. Pode ser pelo pagamento periódico e pode ser pelo modelo de split payment. Como é que funciona o modelo de split payment? Basicamente, é um modelo em que, em cada operação, você vai ter uma chave que liga o documento fiscal com a operação de pagamento, e no momento da liquidação financeira, ou seja, do depósito do dinheiro na conta do fornecedor, você consulta um sistema da administração tributária, verifica se aquela operação já está liquidada ou não, total ou parcialmente, retém apenas a parcela não liquidada e deposita o resto na conta do fornecedor.
Ou seja, você só retém, pelo modelo de split payment, a parcela do valor daquela operação que não tiver sido liquidada via, por exemplo, utilização de créditos na etapa anterior, sem gerar problemas de liquidez para as empresas, ao contrário de alguns modelos que tem no resto do mundo, em que você faz a retenção e depois deixa o problema para ser resolvido lá na frente. Não, esse funciona em tempo real. Com essas duas características, o crédito vinculado à liquidação e o split payment, reduz-se muito, muito mesmo, fraudes, a sonegação e inadimplência no novo modelo, e quem se beneficia com isso é o bom pagador. Por quê? Porque todo o desenho da reforma tributária é feito para que, ao longo da transição, que vai até 2033, a alíquota do novo tributo, a alíquota de referência, são 3 alíquotas de referência, uma federal da CBS, uma estadual e uma municipal do IBS, que são fixadas pelo Senado Federal para manter a carga tributária atual, e essas alíquotas vão ser fixadas com base no desempenho da arrecadação até 2033. E, portanto, quanto mais um novo sistema reduzir sonegação, inadimplência e fraude, menor tem que ser a alíquota de referência para manter a carga tributária atual. Então, quem se beneficia desse novo modelo é o bom pagador. Ou seja, a partir do modelo, você faz um sistema para fechar o espaço de fraude e para fechar o espaço de sonegação e inadimplência, você está fazendo com que o bom pagador de imposto tenha uma alíquota menor em função desse novo desenho. Então, uma característica desse novo modelo é a carga tributária atual vai ser mantida, a alíquota vai ser calibrada de forma a manter a carga tributária atual. O ideal nesse novo modelo seria ter uma única alíquota para todos os bens e todos os serviços, exceto algumas poucas situações que nós chamamos de técnica, de alguns regimes específicos técnicos, que são basicamente combustíveis, serviços financeiros e operações com bens imóveis. Diga-se de passagem, eu acho que os modelos que a gente está desenvolvendo para serviços financeiros e operações com bens imóveis na reforma tributária provavelmente vão virar referência mundial. Acho que a gente está avançando em relação a outros países. Não estou discutindo, estou falando, o modelo é um modelo muito inteligente que a gente está desenvolvendo. Inclusive, quando o banco pagar imposto hoje, a empresa que tomou crédito do banco vai ter crédito do imposto pago pelo banco, coisa que não existe hoje, aumentando a competitividade das empresas brasileiras. A gente vai eliminar, no regime de bens imóveis, todas as incorporações, as construções vão passar a ter recuperação integral de crédito, levando a racionalizar o sistema de construção, ao contrário do que acontece hoje, em que você usar uma estrutura pré-fabricada ou usar mais insumos é muito mais caro do que ficar agregando valor no canteiro de obra. Isso vai racionalizar o novo modelo de tributação. Mas o ideal era, fora esses regimes que são de caráter técnico, ter uma alíquota só. A gente sabia que era quase impossível isso, da situação que nós saímos do Brasil, na tramitação no Congresso Nacional, primeiro da emenda constitucional e agora da lei complementar, foram introduzidas outras exceções, então nós temos alíquotas reduzidas para educação, para saúde, temos alíquotas reduzidas para alimentos, uma parte na cesta básica com alíquota zero, uma parte com alíquota reduzida, uma parte ainda com alíquota cheia. Temos alíquotas reduzidas para insumos agropecuários, produtos in natura, uma série de fatores, e temos alguns outros regimes específicos, como o caso de restaurantes, hotéis, agências de turismo e alguns outros, que têm um caráter, nesse caso, não técnico, mas sim uma decisão política. E toda vez que, se eu estou mantendo a carga tributária, eu estou dando uma alíquota mais baixa para alguns bens e serviços, eu tenho que ter uma alíquota de padrão, uma alíquota de referência mais alta para os outros. Mas, mesmo assim, perto do que é o grau de distorção que a gente tem hoje, é muito menor, mas muito menor do que aquilo que a gente tem hoje no Brasil. Bom, outra característica desse modelo, a transição, como eu disse, é uma transição longa. Em 2026 é um ano de teste, 2027 tem a transição dos tributos federais, e a transição do ICMS e ISS vai de 2029 e termina em 2033. 1º de janeiro de 2033 completou a transição para o novo sistema tributário. Agora, tem um processo de redistribuição da receita entre os estados e municípios, partindo da distribuição atual da receita para a nova distribuição pelo destino. Esse é bastante longo, ele se estende ao longo de 50 anos, é uma transição bastante longa, mas necessária, como disse o secretário Cadu, para mitigar as resistências dos estados e municípios perdedores, assim, em termos relativos, não em termos absolutos, mas em termos relativos, dentro desse processo de transição para o novo sistema tributário. Bom,
Quais são as consequências do novo sistema tributário para a indústria e, sobretudo, acho que para a indústria dos estados do Nordeste e do Rio Grande do Norte? Acho que esse é um ponto importante da gente entender. Para a indústria, a reforma tributária, sem dúvida nenhuma, é positiva. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, a reforma tributária desonera completamente investimentos. Ao contrário do que acontece hoje, nós temos um custo em função da cumulatividade de outras falhas do sistema tributário brasileiro que acaba onerando o investimento no Brasil. Qual é o setor que mais investe? É a indústria. Segundo, a reforma tributária desonera completamente as exportações e corrige distorções que fazem com que a produção nacional seja mais tributada que os importados. E quem é o setor que mais se prejudica pela perda de competitividade resultante do sistema tributário atual? É a indústria. É o setor que mais se prejudica, que é mais prejudicado por essas distorções hoje no Brasil. Terceiro, a simplificação. O doutor Roberto colocou aqui, no começo, a questão das 1.500 horas que a gente usa, uma grande simplificação em relação ao sistema tributário atual, enorme simplificação. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas com as exceções introduzidas pelo Congresso não vai ficar mais complexo? Vai ficar um pouco mais complexo, sim. Mas eu diria o seguinte, se nós hoje temos um nível 100 de complexidade no nosso sistema tributário, se não tivesse nenhuma exceção, teríamos um nível de 10, com as exceções introduzidas pelo Congresso, vão ter um nível, vamos lá, de 25. Então, vamos dizer o seguinte, tem dois jeitos de olhar. Fala, em vez de resolver 90% dos problemas, vou resolver 75% dos problemas. Tá bom, na parte de complexidade. A outra forma é olhar, em vez de eu estou tendo uma complexidade 2,5 vezes maior do que eu teria se não tivesse nenhuma exceção. Mas perto do que tem hoje é um avanço muito grande. E só falando, resolve o grosso do problema da complexidade, resolve 100% o problema da oneração dos investimentos das exportações e resolve um último problema que é o nosso sistema distorce a forma de organização da economia, levando ela a operar de forma ineficiente. O exemplo que eu dei aqui da construção civil é você, por razões tributárias, desestimula o uso de estruturas industrializadas na construção civil, desestimula, vai estimular. O nosso sistema tributário desestimula eu terceirizar algo que um terceiro pode fazer de forma mais eficiente, porque ele paga imposto e eu não recupero o crédito, por exemplo, prestador de serviço. Agora não vai ter mais esse problema, que tem 100% de recuperação de crédito, e tudo isso tem um efeito positivo sobre a produtividade. Então, a indústria de todos os setores, e todas as simulações mostram isso, a reforma tributária beneficia todos os setores da economia brasileira, todos, mas o setor mais beneficiado é a indústria, não porque ele vai ser favorecido pela reforma tributária, mas é porque é o setor mais prejudicado pelas distorções do sistema tributário atual. Então, do ponto de vista da indústria, eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser positivo e, sobretudo, esse é um ponto muito importante para o empresário, vai ser um sistema que vai aumentar bastante a competitividade da produção nacional. Às vezes o empresário olha só para o mercado interno, vai começar a olhar cada vez mais para o mercado externo como um possível destino da sua produção, e eu acho que isso é alguma mudança de cultura que vai vir com os efeitos da reforma tributária. Segundo efeito que tem a ver aqui com o Nordeste e o Rio Grande do Norte em particular. A reforma tributária tem efeitos positivos para os estados do Nordeste. Primeiro, no longo prazo, o Nordeste tende a aumentar a sua participação no total da arrecadação por conta da adoção do princípio do destino. Segundo, por conta do Fundo de Desenvolvimento Regional. Como foi colocado aqui, a reforma tributária, acho que o secretário Cadu facilitou muito o meu trabalho aqui, porque ele já explicou uma boa parte do que eu teria que explicar. De fato, com a reforma tributária, com a transição para o destino, torna-se impossível dar benefícios fiscais. O benefício fiscal depende da tributação na origem, mas ele cria um novo instrumento, que é o instrumento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Se a gente for olhar hoje para os benefícios fiscais, todos os estados da federação dão benefícios fiscais, do mais pobre ao mais rico. Essa é a realidade do Brasil hoje, e, ao longo do tempo, foi perdendo muito desse poder de reduzir desigualdades regionais. Com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, ainda que, como diz o secretário, não seja a distribuição ideal, o fato é que, em termos per capita, para os estados do Nordeste, para os estados mais pobres da federação, certamente eles vão ter uma participação muito maior no total dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional do que eles têm hoje no total dos benefícios fiscais do país. Esse é um ponto importante. E isso vai criar um diferencial, sim, a favor do desenvolvimento dos estados do Nordeste. Agora, tem um ponto muito importante, os recursos têm que ser bem utilizados. Eu acho que esse é o desafio mais importante.
Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, eles dão uma flexibilidade maior do que o modelo de benefícios fiscais hoje. Eles permitem investimento em infraestrutura, permitem investimento em inovação, desenvolvimento tecnológico e permitem, sim, o fomento a atividades produtivas, a subvenção para empresas. Os estados que alocarem melhor esses recursos vão ter um desempenho melhor em termos de desenvolvimento que aqueles que alocarem pior. Essa que é a verdade. Volto a falar, o diferencial é favorável aos estados do Nordeste, certamente é favorável ao Rio Grande do Norte, mas tem que ser bem alocado. Desse ponto de vista, eu acho muito louvável a ideia trazida aqui pelo secretário de já começar a discutir como é que deve ser a alocação desses recursos com o próprio setor industrial do Estado, porque quem souber alocar bem esses recursos vai se dar bem, e quem usar mal os recursos vai ficar para trás no processo de desenvolvimento. Acho que, como instrumento de redução das desigualdades, e, sobretudo, para o Nordeste, vai ser um instrumento muito mais eficiente do que o instrumento que a gente tem hoje, que é dos benefícios fiscais, mas, para que isso funcione, tem que ser bem alocados os recursos. Eu acho que isso tem muito mais detalhe, obviamente, dentro do escopo da reforma tributária, mas eu digo que eu queria ressaltar é que o impacto é muito positivo para o país, por conta desses 3 fatores que eu falei: redução da complexidade, eliminação da tributação de investimentos e exportações e redução dos efeitos que levam a economia a se organizar de forma ineficiente. O segundo fator, que é a redução do custo de investimentos e exportação, a gente consegue quantificar com bastante precisão, dá um aumento de 4 a 5 pontos percentuais no PIB potencial do país. Os efeitos todos são bem maiores. A gente estima aí algo entre 10 e 20 pontos percentuais de aumento no PIB potencial do Brasil, um efeito muito grande, num horizonte que vai aí o grosso dos efeitos em 15 anos. Nós estamos falando o grosso desses efeitos aparecendo até o final dos anos da segunda metade da década de 2030, desculpe, só estou um século atrasado aqui, mas é um efeito grande, é um efeito relevante, e a gente tem que saber usar esse efeito a favor do crescimento do país, a favor do aumento da competitividade das indústrias, a favor de um sistema que seja mais progressivo e mais justo. Eu acho que é isto o ponto que eu queria falar. Tem uma agenda maior ainda de reforma tributária, reforma da renda, que virá ainda no momento oportuno, que é muito importante. Tem uma discussão de fundo que vai ser levada para o Congresso Nacional. Queremos menos tributação no consumo, mais tributação direta. É uma discussão que vai ter que ser levada para o Congresso Nacional, que vai aparecer, mas, isoladamente, a reforma tributária do consumo já é um avanço muito grande para o nosso país. E eu queria agradecer, doutor Roberto, o convite de participar desse debate. Acho extremamente importante esse tipo de debate, como está sendo feito aqui. E, como eu falei, acho que o Estado está bem posicionado para se beneficiar da reforma tributária, mas vai ter que trabalhar bem para, de fato, conseguir transformar essa possibilidade em realidade ao longo dos próximos anos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras e a apresentação do secretário Bernard Api. Aproveitamos e registramos a presença do senhor Fernando Mineiro, deputado federal. E seguimos agora com o debate. Agora, quem vai explanar sobre os impactos da reforma tributária na indústria? O senador Armando Monteiro, representante da CNI. Muito boa noite a todos. Eu queria saudar a nossa querida governadora Fátima Bezerra, com quem tive a oportunidade de conviver no Congresso Nacional durante muito tempo, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, e eu quero sempre destacar que ela tinha uma característica que todos reconheciam, é a capacidade de dialogar com todos os segmentos do Congresso Nacional. Se existe algo que nunca marcou a atuação de Fátima, foi essa visão sectária, predominantemente partidarizada. Não, ela sempre teve a compreensão de que tinha que promover um diálogo mais amplo e, nesse sentido, é justo fazer esse reconhecimento, ao mesmo tempo também que registra a preocupação que ela sempre teve com os temas que dizem respeito ao desenvolvimento regional e ao setor produtivo nacional. Quero agradecer ao presidente Roberto Serquis a satisfação de poder estar hoje aqui na Fierne. Me sinto muito à vontade aqui, porque durante o tempo em que estou no sistema indústria,
eu pude conviver com diferentes gerações de líderes aqui na Fierne. E todos eles foram parceiros e amigos em todos os momentos. Por isso é que eu quero destacar a presença aqui conosco de Amaro Salles, companheiro do sistema, ex-presidente dessa casa, e alguns companheiros que estão ausentes, mas que estão sempre presentes aqui na nossa lembrança. O senador Fernando Bezerra, o nosso querido amigo Abelírio Rocha, o nosso Bira Rocha, e o agora senador Flávio Azevedo, que está lá no Senado da República. Cumprimentar o nosso Bernardo Api, que eu tenho dito o seguinte: o Bernardo Api, governador, é um missionário, ou seja, ninguém como ele tem se dedicado de forma paciente a explicar essa reforma, que, claro, é sempre algo muito complexo. Entender o sistema tributário é uma coisa muito difícil, e ele, com essa paciência missionária, ele foi, pouco a pouco, ajudando a compreender o alcance da proposta, enfrentando resistências, mas com a sua competência técnica e a sua seriedade, ele pôde ir vencendo resistências. E também revelou um talento político, porque, na negociação com o Congresso, esse jeito dele paciente permitiu com que ele fizesse essa interlocução de forma muito competente e com resultados. Saudar aqui o secretário Carlos Eduardo, que tem uma missão muito importante, que é essa de coordenar no Concefaz essa posição, levando em conta que a nossa federação é uma federação que tem contradições, na medida em que o Brasil é um país desigual, mas é muito importante construir um mínimo de convergência nesse ambiente para que nós pudéssemos avançar. Bom, eu queria rapidamente dizer que a única credencial que eu tenho para estar aqui é o tempo, governadora. Eu acompanho esse debate há pelo menos 30 anos, então essa é a minha credencial. Eu acompanhei no Congresso, integrei a primeira comissão especial em 1999, à época, a comissão especial que chegou a votar um projeto de reforma, e nas entidades empresariais pude também, em diferentes momentos e posições, acompanhar e debater esse tema. Mas o ponto que eu queria aqui assinalar, porque acho que o Bernardo Api e o Carlos Eduardo já esclareceram praticamente tudo, o que eu quero convidá-los a refletir é sobre o seguinte: há uma coincidência temporal entre a perda de dinamismo da indústria, a perda de força da indústria e a desaceleração do crescimento no Brasil. O Brasil é hoje uma economia de baixo crescimento. E isso coincide exatamente com o período em que a indústria foi perdendo força. Veja que, apesar do crescimento extraordinário do agro, mesmo quando o agro cresce a taxas extraordinárias, o crescimento do PIB ainda é discreto. Por quê? Porque a indústria perdeu força. A indústria é que produz verdadeiramente o crescimento, pelas interconexões setoriais que ela tem, pela forma como impacta a produtividade global da economia, pelo fato de disseminar conhecimento, de produzir a inovação. Portanto, quando a indústria perde força, o país deixa de crescer. E isso coincide mais ou menos com esse período, ou seja, a partir do final da década de 80, do início da década de 80, a indústria foi perdendo força. E tem números impressionantes. Por exemplo, a indústria de transformação representava, até nos anos 80, 32% do PIB brasileiro. E agora a participação da indústria de transformação se situa em torno de 11%. É claro que o agregado da indústria ainda tem a construção civil e a indústria extrativa mineral, a indústria de serviços, eletricidade, etc. Mas a indústria de transformação foi perdendo força e representa apenas 11% do PIB nacional.
Há um outro dado impressionante. O Brasil já representou 2,5% do valor da transformação industrial do mundo. Essa posição foi declinando e hoje a participação do Brasil no PIB da indústria mundial é de 1,2%. Outro dado impressionante, até 2008, o déficit da balança de manufaturados, ou seja, a diferença entre o que a gente vende de manufatura e importa de bens manufaturados, era algo em torno de 50 bilhões de dólares. Em 2017, isso já alcança mais de 100 bilhões de dólares. Então, minha cara governadora, se fizermos uma conta simples, é claro que a indústria não poderia ser plenamente autossuficiente, nem seria desejável, porque há bens que nós temos que importar em benefício da própria competitividade da indústria. Mas se fizermos uma conta simples, que a cada bilhão de dólares de importação, o país perde mais ou menos 25 mil empregos. Se considerarmos que esse déficit, o incremento dele foi de 50 bilhões de dólares, significa dizer que perdemos seguramente mais de 1,5 milhão de empregos industriais no Brasil nesses últimos 15 anos. Então, esse é o quadro que nós precisamos reverter. É claro que isso é algo multifatorial. Não é apenas uma causa. Eu destacaria, de 80 para cá, Api, alguns fatores. Tivemos já anos de muita instabilidade macroeconômica, mesmo quando houve o processo de estabilização da economia brasileira, quando finalmente debelamos a hiperinflação, ainda assim a indústria perdeu também, porque os preços macroeconômicos, o binômio juro e câmbio, nós tivemos um câmbio apreciado, um câmbio valorizado, que favorecia a importação em detrimento da produção nacional. E tivemos sempre taxas de juros elevadíssimas no Brasil. Portanto, mesmo quando a economia se estabilizou, nós tivemos que conviver com preços muito importantes na economia, que eram, por assim dizer, hostis à indústria. Depois tivemos o crescente aumento do chamado custo Brasil, que é um conjunto de ineficiências que foram se agravando ao longo do tempo, e aí sim se coloca a questão tributária. O sistema tributário foi ficando cada vez mais complexo e disfuncional. Veja, o Brasil convive com 27 legislações na área do ICMS, bases de cálculo distintas, né? Temos um sistema verdadeiramente caótico que onera a exportação, que tributa o investimento. Isso é algo burro. O mundo desonera o investimento, porque o investimento é algo mais importante para a economia, é estimular o investimento. O Brasil se dará ao luxo de tributar o investimento, de fazer o investimento mais caro, porque ele é alcançado pela tributação. Um exemplo, se nós instalarmos no Brasil uma mesma planta siderúrgica e compararmos, se essa mesma planta fosse levada para o México ou para o Chile, ela custaria 10% a mais no Brasil. Como explicar isso? É simples. As máquinas e equipamentos no Brasil, primeiro, o crédito na aquisição de máquinas, no que diz respeito ao ICMS, nós ficamos 48 meses esperando para ter a devolução do crédito, num país que tem custo financeiro altíssimo. Depois temos o ISS presente em todo o processo de construção de plantas e de fábricas, e o ISS é o imposto cumulativo. A gente não tem crédito quando temos o custo do ISS. Então, tudo isso fez com que o Brasil tivesse o investimento mais caro. Mas, voltando às causas da desindustrialização, isso coincide também com a emergência da China. A China virou a fábrica do mundo e produzindo numa escala fantástica
e com custos muito baixos, né? Com problemas aí de uma legislação ambiental inexistente, com os custos laborais e de encargos baixíssimos, salários baixos, e essa produção da China foi tomando conta da indústria no mundo. A Ásia ainda é responsável por 50% da produção industrial do mundo, e só a China representa 32% da produção industrial do mundo. Então, ora, com todas essas circunstâncias, o Brasil teve que proteger o seu mercado crescentemente, fazendo uma coisa que se chama, tecnicamente, de uma especialização regressiva, ou seja, o Brasil ficou mais voltado para bens de menor densidade tecnológica, indústria fechada, não desenvolvemos competências em algumas áreas e não entendemos as transformações que foram ocorrendo, e, nesse sentido, aquele velho modelo de substituição de importações já não respondia, não era mais a força impulsionadora da indústria. Então, eu queria fazer esse cenário para dizer: a reforma tributária vai permitir à indústria restaurar uma parte dessa competitividade perdida. E o secretário Api já explicou muito bem, mas de forma muito simples. Nós vamos diminuir a complexidade, vamos tirar os resíduos tributários na exportação. Por exemplo, quanto mais longa for uma cadeia exportadora, mais o efeito da cumulatividade onerando o produto brasileiro. Há estudos, por exemplo, que você pode ter até 7% de resíduos tributários que você não desonera. Ora, num quadro de acirramento da competição a nível global, você ter uma sobrecarga de custo de 7%, você não consegue exportar. E, ao mesmo tempo, o produto importado não tem essa sobrecarga. Então, esses resíduos tributários, que estão diretamente relacionados à questão da cumulatividade, essa é uma questão que será resolvida pela reforma tributária. E como será resolvida? Para os empresários que aqui estão, de uma forma muito simples. Tudo que a indústria compra vai gerar crédito, por definição. Seja bens de uso e consumo, material de escritório, a conta de energia do escritório, tudo que a empresa industrial comprar vai gerar crédito, por definição. Então, nós vamos ter verdadeiramente um sistema de valor adicionado em que eu neutralizo o imposto que corresponde aos nossos custos. Hoje, é algo absolutamente complexo. Você só pode ter crédito daquilo que é incorporado ao produto, é o conceito de crédito físico e não de crédito financeiro. Essa é uma outra coisa que a reforma vai resolver. E, de outro lado, vamos conviver com menor complexidade. Esse imenso contencioso tributário que tem no Brasil, evidentemente, será menor, para a insatisfação de alguns, porque existem muitos setores que são sócios da complexidade do sistema atual e, portanto, é perfeitamente possível identificar algumas áreas de resistência, meu caro Api, são exatamente aqueles que ganham com a complexidade do sistema atual. Então, eu acho que devemos acreditar na reforma. É a reforma perfeita? Não. É a reforma possível. Estou aqui fazendo um registro da presença do deputado. A nossa governadora tem uma larga experiência parlamentar. Muitas vezes, minha cara governadora, eu vejo no ambiente empresarial, diz, mas isso não devia ser assim. Isso aí podia ser melhor. Meus amigos, vão negociar no Congresso. Vejam como o processo de construção legislativa se dá. O trânsito político das propostas tem um custo, que é o custo das concessões, de interesses que se chocam frequentemente.
e que tem lá seus representantes. Não há esse ambiente perfeito em que todo mundo se acerta por um passe de mágica. Portanto, essa foi a reforma possível. Vai nos trazer algo muito melhor do que o que nós temos hoje, mas, evidentemente, que podia ser melhor. E eu queria, antes de encerrar, dizer a vocês que eu tenho visto aí duas colocações que não são procedentes. A primeira é dizer que a reforma acabou com os incentivos. Os incentivos acabaram antes da reforma. Por que acabaram antes da reforma? Porque foram declarados inconstitucionais, porque foram concedidos à margem do CONFAS. Houve uma lei complementar que convalidou até 2032 e, portanto, eles já tinham data para morrer. Não foi a reforma que matou, mas a reforma está dando a quem tem os incentivos a garantia de que vai ter um fundo de compensação até 2032. Todo o estoque de incentivos vai ser respeitado. Ou seja, todos aqueles que fruem incentivos até 2032 terão um fundo de compensação que garantirá a fruição dos incentivos. Esse é um ponto que eu queria esclarecer. O outro ponto, eu vejo no debate as pessoas dizendo: o Brasil agora vai ter o maior IVA do mundo. Meus amigos, nós já temos a maior tributação de consumo do mundo. Isso não é a reforma que vai trazer, nós já temos a maior tributação sobre o consumo do mundo. E o pior, é opaca. A gente não sabe exatamente quanto paga. Não sabemos, porque um imposto integra a base de cálculo do outro. A cumulatividade faz com que exista um resíduo tributário que não está refletido na alíquota. A diferença é que essa nova alíquota, que vai ser, o imposto é calculado por fora e não por dentro. A cumulatividade acaba. Então, a alíquota nominal vai ser a alíquota real. Nós vamos ter um sistema transparente em que vamos saber exatamente o que é que se paga na tributação do consumo. E isso terá um efeito pedagógico, porque o brasileiro vai se dar conta de que a tributação do consumo é muito alta. E vamos poder promover, no momento certo, um debate mais equilibrado para poder estabelecer o maior equilíbrio entre a tributação do consumo e da renda. Porque esse quadro que nós temos penaliza fortemente os setores de renda mais baixa. É verdade isso. A cesta de consumo dos mais pobres tem muito mais bens do que serviços. E esse é um outro ponto importante. A reforma vai redistribuir a carga setorial. Os bens vão ser relativamente menos tributados do que os serviços. E esse é um aspecto interessante, que mesmo na reforma da tributação do consumo, nós vamos mitigar a regressividade do sistema atual, na medida em que os bens vão ser relativamente menos tributados do que os serviços. Quem é que consome mais serviços? Os setores de renda mais alta. Portanto, elevar um pouco a carga do setorial da área de serviços é também um imperativo de justiça para que você possa desonerar os bens. E, finalmente, olhando a indústria, por que os bens devem ser menos tributados? Porque a indústria está exposta à concorrência externa e os serviços não. Os serviços são naturalmente protegidos da concorrência externa. Ninguém importa o cabeleireiro, ninguém importa o serviço, vamos dizer, das academias, ninguém importa rigorosamente alguns serviços da área de saúde, de educação. No entanto, aquela empresa que produz bens está exposta à concorrência externa. É por isso que nós precisamos promover esse reequilíbrio entre a tributação de bens e a tributação de serviços. Portanto, para encerrar,
agradecendo aí a atenção de todos, eu queria dizer o seguinte: vamos confiar que nós vamos seguramente inaugurar um sistema novo e, no final, precisamos dizer o seguinte: ninguém está inventando a roda, nem querendo fazer um modelo exótico, ingenuamente simplificador. Eu vejo aqui ainda opiniões dizendo que era para ter imposto único, isso é conversa mole. O sistema que prevalece em 170 países é o modelo do IVA, e o Brasil vai construir um IVA de nova geração, com uma série de avanços interessantes. O comitê gestor é um deles. Você poder fazer a arrecadação de maneira centralizada é outra coisa importante para o setor empresarial. Hoje, os estados recebem a sua arrecadação e o seu crédito de imposto está dentro do que ele recebe. E eles só pagam o seu crédito quando querem e da forma que querem. No sistema novo, o comitê gestor vai acertar os saldos credores junto ao setor privado e só depois é que redistribui para os entes da federação. Ou seja, os estados vão receber aquilo que corresponde verdadeiramente à sua arrecadação e não o dinheiro que é do contribuinte industrial, que fica com acúmulo de crédito, com dinheiro na mão do governo, e o governo restitui quando quer ao seu exclusivo critério. Portanto, o comitê é um avanço. Nós vamos ter, através também desse mecanismo, harmonizar todo o processo administrativo tributário, que vai ser algo mais uniforme. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que teremos indiscutivelmente ganhos com essa reforma. Portanto, vamos acreditar e vamos ajudar para que ela se complete, se Deus quiser, no que diz respeito à regulamentação, ainda esse ano. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do senador Armando Monteiro, representante da CNI. E agora abrimos a palavra ao representante da bancada federal, o deputado Fernando Mineiro. Oi, boa noite. Boa noite, presidente Roberto, boa noite, Bernardo, boa noite, Cadu e senador Armando. Na verdade, eu não estou representando a bancada aqui, né? Estou me representando, que o Armando colocou bem ali no Congresso. É difícil você manter uma negociação, um diálogo mais geral, mais unificado como bancada no Congresso. Mas eu estou no meu primeiro mandato e, quando cheguei ali, eu fui contaminado nos 2 primeiros meses pelo pessimismo de que a reforma tributária aconteceria. Aí eu comecei a participar, não era do grupo de trabalho, mas eu acho que eu sou talvez o deputado, não sendo do grupo de trabalho, que mais acompanhou os debates do grupo de trabalho. Eu fui por quase a grande maioria das audiências, inclusive tentando aprender, né, o que significava aquilo. E, na medida que eu ficava brincando, Reginaldo e Reinaldo, né? Reginaldo Lopes e o nosso presidente, eu ficava brincando que era uma dupla caipira. Na medida que eles iam se entusiasmando, eu também ia me convencendo, primeiro, do acerto do presidente Lula em relação à reforma. O presidente Lula poderia ter enviado um projeto dele, do governo. O que ele fez? Não. Ele pegou o que estava lá, chamou Haddad, indicou que Haddad nomeasse o missionário-mor da reforma tributária. Eu gostei, viu, Amanda, da ideia do missionário do Brasil, e como secretário especial da reforma, que veio fazer um diálogo. Foram centenas de debates e reuniões acontecidas no ano passado. E eu comecei, então, a me convencer da importância dessa questão e que seria possível, sim, aprovar aquela reforma que todo mundo no início achava impossível, e no final do ano a gente terminou o ano na Câmara e depois no Senado aprovando a reforma. Não é a reforma que cada um queria,
mas que fosse possível, de acordo com a correlação de força e com o Congresso que ele tem, que é o Congresso que representa a sociedade brasileira. A bancada do Rio Grande do Norte representa a sociedade potiguar, é a representação, eu incluso, né, as parcelas de que votaram em nós é que nos conduziram ali. Mas eu gostaria de registrar duas questões fundamentais e desafios. Primeiro, a importância da reforma, a despeito de ser uma reforma que trabalha no consumo e não toca na questão da renda, do patrimônio, ela se alinhar com o que há, digamos assim, no mundo. Hoje nós temos o valor agregado no mundo, né, em 180, 170 países que usam esse mesmo modelo que o Brasil não usava. Olha a loucura que é o nosso país, ter um modelo de tributação, né, que já é descartado pela maioria dos países há décadas, e o Brasil consegue fazer isso agora. A segunda questão, que decorrente disso, é o fim da cumulatividade. Lógico, eu não entendo de questão tributária, né, os senhores entendem mais do que eu aqui, mas uma questão a gente conseguiu perceber, que é a questão da cumulatividade, que foi isso, para mim, a grande questão que representa um grande avanço e uma modernização da legislação brasileira. Ou seja, você não tem mais a penalização, não é, que tem os setores da indústria, os setores do comércio, ou os setores que pagam imposto, que vai acumulando e ninguém sabe que fim levou, e aonde está, onde vai ser aplicado, e o que foi que causou aquela alíquota X que nós temos no Brasil, de tanta acumulação que tem. A complexidade hoje favorece os que são mais espertos para poder se dar bem. E uma segunda questão, Roberto, eu gostaria de deixar aqui, sugerir, é fazer um debate sobre a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional. Muda totalmente a lógica de financiamento da questão dos incentivos. É verdade que nós, aqui do Nordeste e alguns outros estados, fomos, digamos, não foi o fundo que queríamos. Nós sabemos o que aconteceu, né, mano, no dia da votação, o peso, né, de São Paulo, que conseguiu influir nas discussões, inclusive, de como fundo. Mas é a correlação de força, como o senador falou aqui, a correlação de força que temos. Então, eu queria sugerir, Roberto, fazer um debate, por quê? O fundo, como está preconizado na reforma, vai obrigar a ter uma discussão sobre o papel, né, do Estado e do setor privado no rumo do desenvolvimento a seguir. Essa que é a questão central. Nós temos um período de transição, vai até 32. Ali vão se acomodar e vão poder checar, porque a reforma não é de um dia para o outro, vai ser em 25, 26, que nós vamos implementar o modelo que está sendo aprovado, inclusive com as duas leis complementares que estamos a votar. Teremos um tempo ali, inclusive, para fazer ajustes, que serão necessários ajustes. Mas essa questão do fundo é central, porque o Estado que conseguir se debruçar sobre a questão do fundo, pensar o seu planejamento e aí envolvendo os planos de desenvolvimento do Estado, vai poder se posicionar na disputa dos recursos melhor do que os outros estados. Então, eu gostaria de sugerir, Roberto, fazer um debate junto, inclusive, com a nova Indústria Brasil. O programa, que é o NIB, que é o programa que foi lançado em janeiro pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, que tem consonância com os princípios que a reforma aponta para a área da indústria. Então, acho que conseguir fazer esse debate, discutindo a reforma e o impacto na indústria, discutindo essa questão o plano de desenvolvimento regional é fundamental para o Rio Grande do Norte, não para 25, 26, 27, mas num futuro que se apresenta aí como um potencial importante para todos nós. Então, gostaria aqui de parabenizar, Roberto, dizer que nós estamos lá, evidentemente, seguindo a orientação do nosso governo, em relação à questão da reforma. Eu acho que, com certeza, na história recente do Brasil, não tem uma legislação tão importante, tão profunda, que vai mexer, não de imediato, mas vai mexer em médio prazo na economia brasileira como a reforma do consumo. Lógico que virão outras reformas necessárias, fundamentais, que é a renda e patrimônio, mas essa sim dará uma base para debater, inclusive, para ter o desenho de qual o consumo real no Brasil, que hoje não tem. Hoje a gente não discutia a questão do consumo no Brasil. A única coisa que a gente sabe é que ela é regressiva, e ponto. A partir disso, a gente não sabe quem paga mais, paga menos. Sabe os setores mais desfavorecidos. Então, penso que só o fato
de termos aprovado a reforma, de estar caminhando a questão da complementação, as leis complementares, com todas as contradições, com todos os problemas que isso causa. Só o fato disso já dá uma outra estabilidade, um outro clima para a macroeconomia no Brasil se desenvolver e resgatar o lugar da indústria no Brasil diante, né, dessa guerra do mundo que vem destruindo sobremaneira. Então, é isso, e parabéns, estamos aí à disposição, e parabéns, viu, Cadu? Cadu viu, a Fátima cedeu o Cadu para o Brasil, ele gasta mais tempo mediando os conflitos lá em Brasília, né, de todos os secretários, do que aqui, né, mas ele dá conta de cumprir lá e cá. É isso, muito obrigado. Parabéns, viu, Armando? E para encerrar o nosso ciclo de hoje de troca de conhecimentos sobre a reforma tributária, eu convido o presidente do Sistema Fierne, Roberto Serquis. Obrigado. Coube a mim concluir os trabalhos. Olha, a governadora tem uma frasinha que faz muito bem. Não é qualquer um que está aqui, não, mas nós temos 3 craques, né, usando a frase que ela sempre usa, nós temos 3 craques aqui no tema, Bernardo Api, o senador Armando, Carlos Eduardo Xavier. E veja, o Cadu, como nós conhecemos, trouxe aqui uma importância enorme com relação à distribuição, a se preparar para o Fundo de Desenvolvimento Regional. Como nos prepararmos ao fundo, a distribuição desse recurso. E eu reforço aqui o que eu falei no início. Nós temos uma política industrial. Viu, Cadu? A política industrial para o Estado é muito importante para exatamente preparar o Estado. Não será, então, uma política de governo, e sim de Estado. E aí a gente pensa o Estado a longo prazo, né? Então, essa questão que você fala, vamos nos preparar para a melhor distribuição desse fundo, eu acho que esse é um caminho sólido para a gente percorrer. Claro, Mineiro, que não há nenhum... Bacana a sua ideia da gente trazer aqui o debate para começar essa preparação, mas eu insisto nessa preocupação com relação à política industrial, inclusive tem uma minuta já entregue ao governo do Estado, né? Bernardo Api trouxe 2 pontos muito importantes. Eu estou só resumindo aqui finalmente. A questão da unificação e a simplificação, ela realmente traz, coloca o país de novo dentro da competitividade da economia mundial, né? Então, isso é muito claro, está muito claro. E também a questão de como o sistema agora vai ficar enxuto para dar mais segurança à questão da tributação. Você falou muito na questão da sonegação, na questão da previsibilidade com relação a toda a parte de apuração. Então, esse aspecto que você traz também é muito importante. E aí vem a questão daquele contraponto que o senador Armando falou, que é o custo de concessão. Ora, você falou da população, quer dizer, é um item que realmente ele teve que ser negociado. Então, esse é o contraponto que acontece em qualquer processo democrático, como é exatamente um debate amplo e complexo como esse. Isso não é um tema qualquer, né? E aí também a questão da ampliação das exceções. Olha, as exceções contribuíram para a simulação desse patamar de alíquota atual. Todo mundo acha que seu produto é o produto essencial, né? É como eu cito assim, o salmão na cesta básica, né? Então, seria um exemplo assim, também ele é importante para também ter a isenção. Então, isso realmente, esse ponto e contraponto, ele teve esse balanceamento nesse trabalho democrático. E o senador Armando, então, ele conclui dizendo que é um bom momento para a indústria, realmente é um bom momento para a indústria, e eu resumi nessa frase o finalmente do nosso trabalho aqui, compilando tudo que nós falamos. Eu fiquei ali dando toque ali para a turma de cima, ali, mas não é a reforma ideal, mas dentro do espaço democrático, possível e com mais de 30 anos entre idas e vindas, é uma louvável conquista para o país. Simplificação, melhoria do ambiente de negócio e, mais importante, a justiça fiscal. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês por ter disponibilizado o tempo de vocês para virem aqui a Natal, passar essa mensagem. É importante isso aí, né, para que a gente possa continuar
debatendo e continuar avançando. Essa reforma agora está na Casa Revisora, que é o Senado. Depois dessa revisão, retorna para a Câmara e vamos torcer para que realmente, até o final, a gente tenha uma reforma tributária capaz de levar o país à melhoria da competitividade. E aí, eu digo, Armando, com desoneração do investimento, com desoneração da exportação, com mais produtividade e melhoria na apuração. Então, uma boa noite também e agradecer a todos que contribuíram e participaram aqui desse momento. Chegamos ao fim do nosso evento. A Fierne agradece a presença de todos e tenham uma excelente noite.